tem hora que você não sabe mais o que fazer. Meu Deus, o que que eu vou fazer? E eu lembro que eu ajoelhei e eu olhei para Nossa Senhora e eu falei assim: "Cura o que tá fazendo com que esse meu cabelo caia desse jeito". E aí nós não entendemos a ordem de Deus, né? Mas Deus ordena tudo. Deus ordena tudo no nosso coração. E quando a gente se entrega a Deus, Deus coloca a ordem em tudo. Seja muito bem-vindo a mais um Lâmpada para os seus pés. Aqui onde o Espírito Santo rege, onde o Espírito Santo faz sua vontade e não a nossa. Estamos hoje aqui com Thaís Barbosa, né? Ela que é consagrada a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, também consagrada a São José, castíssimo esposo de Nossa Senhora e pai adotivo da Sagrada Família, e também mentora, também especialista em marketing, né? Mas primeiramente eu coloquei aquilo que é na essência de fé dela, porque é o principal, né? Aquilo que a gente vai levar aqui na Terra são os ensinamentos, os conhecimentos que vão nos levar para a eternidade, para aqueles que acreditam, para aqueles que confiam em Deus. Então, por isso comecei apresentando ela, primeiramente pela sua consagração, né? Por aquilo que está voltado ao seu coração e sua vida profissional, que é muito importante, que também é dom de Deus. Então, seja muito bem-vinda, Thaís, a esse podcast. Que Deus Obrigada. possa fazer a obra nesse podcast, porque aqui ele é regido pelo Espírito Santo. E quando a gente se coloca no Espírito Santo, Deus às vezes muda todos os nossos planos. A gente planeja tudo, mas Deus vai mudando todos os nossos planos. Obrigada, obrigada, Rafael, obrigada, Ailine, obrigada, Josué. Família toda aqui hoje. Eu estou muito feliz de bater esse papo com vocês. Na verdade, hoje eu é um marco, porque é o meu primeiro testemunho público, vamos dizer assim. Então é muito fácil quando a gente está dentro da igreja e a gente fala sobre Deus dentro da igreja, fala do amor de Nossa Senhora dentro da igreja. E por mais que eu já venha trazendo isso na minha vida, no meu trabalho, mas uma coisa é você trazer um pedacinho, outra coisa é você poder responder e aí eu me coloco à disposição de Deus no dia de hoje para ser instrumento dele. De manhã hoje eu fazia minha oração e fazia: "Senhor, o que que o Senhor quer de mim?". Então, usa-me nesse dia. Eu tô com aquele frio na barriga, mas um frio na barriga tão bom, porque já faz tempo que eu fiz essa promessa à Nossa Senhora. E eu acho que de minha parte estava faltando esse passo. E aí quando a gente não dá, eles dão um empurrãozinho, né. Com toda certeza. Thaís, fala um pouquinho pra gente quem é você hoje, né, mas também quem é Thaís antes da conversão. Isso. Eu acho que a primeira coisa que eu queria falar é sobre a questão essa palavra, conversão. É muito comum a gente ouvir, né, amigos e outras pessoas: "Ah, passei por uma conversão". E quando a gente fala em conversão, a gente imagina logo que era uma pessoa de uma religião que passou a ter uma outra religião. Eu sempre fui católica, então eu nasci num berço católico, minha família sempre sobre a importância da gente estar na missa. Meus pais fizeram ECC, primeira etapa, segunda etapa. Nessa época a gente ainda morava no Rio de Janeiro, nasci lá. E fiz encontros de adolescentes com Cristo, participava das missas, só que era diferente a forma de ver tudo isso. A gente sabia muito da importância dos momentos ali de dia santo, mas era sempre alguma coisa como algo sempre foi assim. Então, eu acho que eu tenho muita sorte de valores que eu carrego comigo terem sido ali plantados pela minha família, minhas avós, eu sempre vi minhas avós segurando ali o terço, rezando, minha mãe até hoje de manhã a primeira coisa, se eu for ali no quarto dar uma espiadinha, ela tá rezando o terço. Então eu sempre estive dentro desse ambiente. Mas aí a gente vai crescendo, a gente vai achando que as prioridades são outras, e a gente vai inclusive invertendo a ordem do que de fato é importante. Sim. Então a gente deixa de ir à missa porque tem uma viagem, a gente deixa de participar de determinada coisa, porque talvez ali os amigos daquele momento não se interessam por aquilo. A oração sempre esteve presente, mas de formas diferentes. Então, a Thaís sempre
conheceu o amor de Deus, mas não tinha uma relação tão próxima com Nossa Senhora. Rezava Ave Maria, tinha aquele entendimento, né, mas para mim isso tudo era muito diferente. Eu costumo dizer até que na minha cabeça tudo era a mesma coisa, as santas, Nossa Senhora, tipo assim, eu não sabia o que era o quê, então santo e isso até muito recente. Então você olhava, é Santa Terezinha, Santa Cecília, mas a Nossa Senhora, eu confundia isso tudo e mesmo tendo tido uma criação católica. Então, esse processo de conversão, eu não sei dizer exatamente quando aconteceu, eu acho que ele foi acontecendo. E eu acho que para chegar a esse momento e contar, eu preciso trazer um pouquinho, algum tempo ali atrás, que eu acho que é quando esse chamado de Deus vem maior na minha vida. Eu já fui casada e eu tinha muita vontade de casar na igreja. Então acho que como toda jovem, né, então eu sempre quis casar na igreja. Só que o meu entendimento sobre o casar na igreja não era o entendimento que eu tenho hoje sobre o sacramento do matrimônio. Eu queria casar na igreja, porque para mim seria importante dar esse passo, e assim eu fiz. Só que por não ter esse entendimento, eu acabei casando com uma pessoa de uma outra religião. Que só casou, eu brinco, né, eu consegui fazer com que esse casamento acontecesse, porque ele aconteceu em Fernando de Noronha. Então eu digo que eu fiz Ele todo um aceitou. conceito, assim, desse casamento Foi com acontecer. sede de Pois casa é, tipo das assim, e estrelas. eu É. casei dentro da igreja, eu casei na frente de uma capela, lá. E aí, eu tenho muitos amigos de outras religiões, eu respeito, mas quando você vai construir uma família, eu acho que aí foi uma das coisas que hoje eu penso que talvez eu não tive a maturidade de entender que ter alguém que caminha com você na mesma fé vai fazer diferença. E assim foi, nós ficamos casados por 3 anos, e quando as coisas começaram a não ir tão bem, porque também era uma outra Thaís, muito mais centrada em mim mesma, muito mais preocupada com eu também tive depois uma empresa em Fernando de Noronha, eu não só casei em Fernando de Noronha, como decidi ter uma empresa lá. Fazia um doutorado, sabe aquela pessoa que tudo é mais importante, aquilo da inversão da ordem. Sim. Então eu tinha a minha ta tinha iniciava ali uma família, mas os meus estudos eram mais importantes, ali a minha empresa era mais importante, eu era aquela pessoa que eu estava aqui almoçando com a minha família, mas se uma cliente ou um cliente falasse comigo, a Pois é. atenção era voltada para eles, e aquilo tudo ali eu não via. E eu só vi um dia em que o meu ex-marido olhou para mim e disse que não queria mais. Então olha só quantas vezes e por que que eu trago isso hoje, né, eu acho que hoje a gente olha para o mundo e a gente vê tanta gente que está nesse automático, Sim. que aí acorda um dia e vê: "Poxa, como que isso tudo aconteceu? Como é que eu me distanciei dessa pessoa? Como que eu me distanciei do meu filho? Como é que eu distanciei dos meus pais?". Isso não acontece do dia para a noite, mas tantas vezes a gente está ali preso numa rotina que a gente acha que, sabe, você fala e vem a surpresa. E aí quando isso aconteceu, entra a parte da oração. Eu fui para um lado para pedir e ele foi para o outro. Então eu lembro que em determinado momento algumas coisas que ele acreditava, ele dizia: "Isso era uma coisa do mal que está querendo que a gente vamos comigo em determinado lugar", e eu: "Não, mas é aqui a oração", então como aquela queda de braço, né, Sim. e que acabou realmente no fim daquele casamento. Quando a gente é uma mulher, né, criada na igreja, ali, passa por um divórcio, eu lembro de uma conversa que eu tive com a minha mãe. Porque eu primeiro sofri muito tempo até realmente a gente tomar essa decisão. Foi interessante porque nós estivemos em Roma um mês antes do nosso divórcio. E eu lembro que aqueles dias ali, eu quero muito voltar, porque não era essa Thaís que estava lá. Foi totalmente diferente, com coisas diferentes, visitando lugares que eu tento buscar na minha memória como se eu não tivesse estado lá. Porque para mim era diferente, para mim era mais a foto, Sim. era o post no Instagram, sabe, era um mês, ali o casamento já estava destruído, mas era o status que hoje a gente vê Fala tanto. muito, fala tanto, tipo, então era a foto perfeita, o casal viajando na Europa, e tudo já estava muito certo que estava destruído.
Então quando você passa por uma coisa assim muito forte, eu lembro como nessa conversa com minha mãe, falando: "Mãe, se meu pai fosse vivo, ele não ia ficar contente de eu estar separando, né". E ela me disse uma coisa muito importante que fez: "Thaís, a gente criou você para ser feliz. Se esse é o passo que precisa ser dado, a gente está com você". Só que aí quando você é ferida, quando você vê que tudo que você construiu de repente desmorona, eu acho que principalmente para a mulher, né, você se sente um nada. E eu fico pensando se naquela época eu já tivesse o colo de Nossa Senhora como eu tenho hoje, teria sido muito mais fácil, mas eu ainda não tinha passado por esse processo de conversão, né. E eu fui o contrário, porque quando isso aconteceu também, eu fui para o contrário, porque aí a gente também se desvaloriza, Sim, a gente se permite viver coisas como se a gente fosse muito menos, a gente vive o pecado de uma forma como se fosse: "Ok, sabe, agora já". E foi assim durante uns 5 meses, só que aí veio a pandemia, né. E quando a gente vive uma coisa muito forte na nossa vida pessoal, que é uma só, a gente tem a vida pessoal e a gente tem a vida profissional. Então quem era a Thaís profissional daquele momento? Uma Thaís que estava terminando um doutorado, que tinha uma empresa em plena ascensão em Fernando de Noronha, era uma sociedade, que de repente achava estava voltando da Europa, e que de repente olhou e viu que nada do que achava que era sólido era, que de repente tudo desmoronou. E quando tudo desmorona, você fala assim: "O que que então eu posso consertar, já que tá tudo uma droga?" Tipo assim, eu tô no fundo do buraco, então mais fundo que isso, eu acho que é impossível, né, chegar. Pra onde eu posso ir? E aí foi quando eu tomei a decisão de deixar a empresa em Fernando de Noronha. E naquele momento eu não perguntei a ninguém. Eu não perguntei o que as pessoas achavam, porque as pessoas muitas vezes elas tendem a nos proteger. Se eu pergunto: "O que que você acha? sim, Você acha que eu devo deixar?" E talvez essa sociedade não esteja sendo tão saudável para mim. Talvez o que eu me tornei, o que eu estou fazendo ali não tem nada a ver com o que eu acredito. As pessoas elas não querem que a gente passe pela mudança para nos poupar, sim. porque nos amam e não porque elas são ruins. Então eu apenas decidi. Então eu passava por 2 divórcios ao mesmo tempo. A dissolução de uma sociedade e o fim de um casamento. E aí foi o primeiro provocar de Deus na minha vida. Eu lembro que era pandemia, e é interessante que antes aqui você puxou a oração, Rafael, e pediu aqui a intercessão de São Miguel Arcanjo. E eu lembro, um dia, em plena pandemia, eu ficava seguindo aquele Geraldinho Liz, não conhecia, e faz o Texto do Combate, Uhum. não é isso? O Texto do É. Combate. E eu assistindo ali aquilo, não sabia, eu acho que eu nunca nem tinha parado para pensar e eu não desconhecia São Miguel Arcanjo e tal. E eu lembro que ele falou algumas coisas, eu falei: "Será que ele tá falando comigo? Eu tô maluca, né?" E era tudo, era eu, sabe. E eu lembro que naquele dia eu ajoelhei e eu comecei uma oração muito forte, eu chorava, sabe um choro que lava a alma, né. E aí eu prometi que eu ia começar a assistir a missa todo domingo. Só que a gente estava na pandemia, e aí todo domingo eu assistia o Padre Marcelo na TV aberta. E todo domingo eu sentava ali, e aí comecei a assistir a missa. E ali comecei na verdade eu acho que como foi um primeiro resgate de algo que aquela Thaís já tinha tido a chance lá atrás. Mas ali foi eu acho que: "Thaís, vem cá, a gente pode cuidar de você". Então voltando aqui à pergunta, depois eu contar tudo isso, né. Não, fica à vontade. Eu acho que ali foi o primeiro passo dessa conversão. Eu acho que ali eu comecei a talvez cogitar a possibilidade de experimentar uma inversão da ordem das coisas. E eu comecei a dedicar talvez um pouco mais de tempo para 2 palavras-chave: Deus e família. E eu acho que a minha conversão começou ali, Inte durante a pandemia. interessante, Thaís, que, essa questão dessa inversão é uma inversão que ela vem muito da sociedade, né. É. Nós fomos criadas, não sei se sua mãe criou você assim, mas a minha,
E aí por amor, né, também, por tudo que, enfim, que eles viveram, nós somos criadas, e aí eu falo até também dos homens, mas em especial das mulheres, somos criadas para sermos independentes, né. Então nós precisamos estudar, nós precisamos, entre aspas, ser alguém na vida, Sim, precisamos fazer faculdade, precisamos depois fazer uma pós, trabalhar no melhor emprego, se dedicar à sua família é como se você não tivesse sucesso, né. E aí eu falo porque minha mãe me criou assim, então na minha cabeça eu até meu esposo já sabe bem disso, eu era extremamente feminista, e até conto isso no primeiro episódio, porque na minha cabeça era: "Vou fazer uma faculdade, vou trabalhar em um bom emprego e vou construir a minha vida, porque eu preciso ser independente financeiramente, eu sim. não posso depender do meu esposo, né, o meu esposo ele não pode ser exclusivamente o provedor da casa, porque é isso que a sociedade nos prega, né". E quando eu fiz esse processo de conversão, que é aí quando a gente entende que os valores estão invertidos, como você falou, eh, é meio que loucura, as pessoas acham que nós somos loucas, né. Quando você por exemplo, quando eu e Rafael nós casamos, Rafael já estava trabalhando no banco, mas a gente ainda estava construindo a Sabores do Cacau, que era a nossa empresa, então a gente não tinha uma estabilidade financeira para tipo assim, iniciar um casamento bem tranquilo. Mas nós demos esse passo. E Padre Dalmário, né, ele sempre fala isso, que a sociedade nos prega sobre essa independência, mas que as famílias elas só são construídas realmente, elas só ficam edificadas no Senhor, quando você entende que vocês precisam crescer juntos, não é separado, né. Então quando você entende que, você pode ter um filho quando Deus permitir, né, que você tenha um filho mesmo que a situação financeira não seja aquela que você consegue dar a melhor escola, por exemplo, o melhor plano de saúde, mas que isso é um construir juntos, e aí você entende que realmente a felicidade está no ser e não Uhum. no ter, né. Então, como nós sofremos hoje, como quantas mulheres sofrem por isso, por entender por achar que o que a sociedade prega realmente é o que se deve ser feito, e na verdade não é, né. Estar com Deus e entender que primeiro você constrói uma família, para depois você construir as coisas que você precisar juntos, faz a diferença, né. Diante de tudo que você vem já colocando, né, Thaís, acho que você não tinha nem preparado para falar tudo isso, mas, desde o começo o Espírito Santo vem me colocando que hoje é regido por ele, né, tudo é vontade dele, e quando eu rezava por esse momento, o Senhor me dava um livro de São José Maria Escrivá, eu disse: "Que frase eu vou dar para ela, né, são 999 frases". E aí o Senhor disse: "Número 24". Aí eu disse: "Tá bom, Senhor". O dia do meu aniversário. Deus é certeiro, né. E aí, no livro Caminhos de São José Maria Escrivá, o número 24 diz assim: "Tem ambições de saber, de ser líder, de ser audaz. Muito bem, está certo, mas por Cristo, por amor". Então, assim, Deus é certeiro, né. Eu não escolhi essa palavra, eu não escolhi esse livro, e desde ontem o Espírito Santo me colocava, e aí eu digo: "Meu Deus, qual palavra eu vou dar, né?". Aí eu fui olhar, são 999 palavras, quase mil frases, né, falta uma para 1000 frases de São José Maria Escrivá, e o Senhor foi no dia do seu aniversário, ainda deu uma frase voltada para você, né. Ser líder, ser estudiosa, mas tudo dentro de uma ordem. E aí quando você começava a falar, o Senhor me lembrava de São Paulo, de Saulo, né. Saulo ele já era judeu, ele já vivia dentro da lei, ele já conhecia os mandamentos de Deus, mas ele precisava ter um start, um encontro. E aí Saulo estava numa missão, Saulo estava indo para Damasco, né, ele estava indo numa missão de perseguir os cristãos. E aí Saulo teve um encontro com Deus. E ali Deus deu um novo nome para ele. E a gente fala, São Paulo apóstolo, né. Ele é como se fosse ele é o mais um apóstolo da nossa igreja. É por chamado de Jesus, após a partida de Jesus, ele foi chamado. E aí Deus nos olha, né, quando a gente vai num caminho que às vezes a gente já está dentro da fé, mas não está na ordem correta, Deus vem ordenar a nossa vida. E Deus me coloca isso, né, à medida que você ia falando, Deus ia dizendo: "É Saulo que se tornou Paulo, é Thaís
que se tornou agora Thaís, consagrada a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, de São José. E aí eu acho que é no livro de Mateus que diz assim: "Conheceis a verdade e a verdade vos libertará". Não lembro se é Mateus, mas eu acho que é Mateus 7. Nunca me lembro qual é o versículo exato, mas me lembro qual é a É palavra. pai, pai tem uma memória É, a memória é meio fraca. é. Mas conheceis a verdade. Muitas vezes a gente conhece muitas verdades, mas a verdade em Cristo é a verdade que liberta, né. E aí quando a gente conhece essa verdade em Cristo, Deus nos liberta. Abre nossos olhos, abre nossa mente, abre nosso coração. E aí complementando o que o Espírito Santo vai falando, eu não sei porque eu vou dizer isso, mas o Espírito Santo sabe. Me faz lembrar de Madre Teresa de Calcutá, que ela estava cuidando de uma pessoa que estava com feridas purulentas, e aí estava saindo muito pus, e um empresário muito rico disse: "Eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo". E ela olhou para aquele homem e disse: "Nem eu". E eu não sei o que Deus está fazendo na sua vida, o que Deus está colocando no seu coração, mas o Senhor me faz lembrar dessa frase, né, desse trecho de Madre Teresa de Calcutá. Porque quando a gente faz as coisas por amor, a gente fica como Cristo, né, na cruz, a gente se oferta por amor. E aí Deus inverte as ordens, onde o Rei dos Reis recebeu uma coroa de espinho, onde o Rei dos Reis não foi acolhido, mas foi xingado, cuspido. E nessa sua trajetória de se colocar como fé, né, a gente até que tinha colocado no roteiro, eu partilhei com você, a Aline partilhou com você. A gente ia perguntar sobre as críticas, e eu acredito que você deva receber muitas críticas, né, eu acredito que as pessoas devam criticar porque você se posiciona agora na fé, né, porque você agora direciona seus mentorados a rezar o texto. Então assim, seguir a vontade de Deus não é fácil, é um caminho de cruz. Eu sempre costumo dizer e vou continuar dizendo: Deus tem uma fórmula perfeita, é uma fórmula matemática de fé. Renunciar a ti mesmo, toma a tua cruz de cada dia, vem e me segue. E passar por essa fórmula não é fácil. Entender fazer esse cálculo não é fácil. Mas Deus sabe a fórmula perfeita para o nosso coração. Deus sabe o tempo exato. E aí Deus lhe colocou num turbilhão de um divórcio, lhe colocou num turbilhão de uma pandemia, no turbilhão de desistir da sua carreira profissional, porque você jogou fora a sua sociedade, onde você investiu suas forças, seu tempo, renunciou família, mas ali Deus disse: agora vamos aplicar a fórmula. E você disse uma frase que tem um filme que eu gosto muito que é Sing, e ele diz uma frase assim: "Quando a gente chega no final do poço, no fundo do poço, é quando a gente não tem mais para onde olhar, a não ser para cima". E você usou essa frase, eu cheguei no fundo do poço e não tinha mais como mais descer. Ou seja, é a mesma coisa que que o koala diz lá no filme Sing 1: "Só tenho como subir, só olhar para cima. Só tenho como ir para cima". Deus às vezes nos permite chegar no fundo do poço para nos resgatar, porque a gente vai ver que só tem para cima. E aí o alto é infinito. É interessante que o poço ele é finito, ele tem fim, mas o alto ele é infinito, porque a gente pode ir muito além do céu, muito além do universo. E quando a gente se coloca na perfeição de Deus, Deus nos leva, né. E eu via uma postagem hoje pela manhã que dizia assim: "Nós não sabemos o amanhã, se nós teremos vida, se nós estaremos acordados, mas confiamos em Deus e colocamos o despertador para tocar". Verdade. Então, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por que eu coloco o despertador se eu não sei se eu vou acordar amanhã? Mas a gente coloca na programação de confiança. Muita gente coloca no automático. Mas quando você confia em Deus, o seu amanhã, você confia em Deus que Deus está preparando o amanhã. E eu tenho um filho que ele é muito ansioso, né? O nosso 01 João puxou a minha ansiedade. E aí ele se preocupa muito com o amanhã. E aí outro dia eu lendo uma palavra com eles e a palavra caiu certeira. E era assim: "Não preocupei, não coloquei as vossas inquietações com o dia de amanhã, porque a você pertence o hoje". Eu digo: "Meu filho, qual é o dia mais importante? Hoje. Qual é o momento mais importante da gente? O agora". Então, o momento mais importante para a gente é o agora. Não quer dizer que a gente vai ser desleixado, não vai se preparar, não vai estudar, mas o momento mais importante para ser vivido é o agora, porque é agora que Deus está permitindo o nosso respirar, o nosso caminhar.
e tá fazendo a obra dele na nossa vida. É interessante que algumas coisas que você traz, quando a gente vive por um momento onde tudo parece que não pode piorar, às vezes ainda piora. Joseph Klimber. Exato. Só que, eu acho que a gente também precisa passar por um processo de cura. Interessante que você ter feito essa citação de Maria Teresa, né, de Calcutá. Aí eu vou jogar aqui na no cro Cronologia. na cronologia para frente, né, quando eu já estava na formação pra consagração no ano passado, teve um momento que para mim foi muito forte, e nem foi presencial, foi uma das formações que foi online, eu não lembro exatamente qual que foi, e eu estava assistindo de casa, e no final sempre tem em alguns momentos tem a adoração. E naquele dia, eu tive uma visualização que eu nunca tinha tido algo semelhante. Eu via exatamente, era como se Jesus curasse, sabe quando a gente pega, assim, algo e vai tratando as feridas? Na minha mente era assim, era como se ele viesse e eu via isso tudo muito machucado. E ele tocando as feridas. Eu lembro que eu chorava, eu estava na casa da minha irmã em Santa Cruz, e eu chorava e eu sentia aquilo, né. Talvez muito tocada por o que eu estava passando, né, então, o que que acontece depois da pandemia? Realmente eu faço essa transição de carreira, eu inicio um novo trabalho, eu decido que eu vou ser mentora, inicialmente mentora de ninguém, mas como eu sempre gostei muito de estudar, eu comecei a estudar, foi o boom do marketing digital na época, comecei a fazer curso, foi quando nós nos conhecemos, num curso de marketing digital online, e dali eu comecei a perceber que eu podia refazer a minha história. Só que tudo é muito devagarzinho, então a gente vai experimentando, a gente naquela época eu não dizia que eu estava rezando, eu até colocava ali o domingo a paz de Cristo, como até hoje, né, que já são aí mais de 5 anos, graças a Deus, todo domingo, primeira coisa que eu acordo, eu preciso ir à missa, se eu tô viajando, aí eu quero saber qual é a igreja que eu vou, sabe, é uma coisa, já aconteceu de não ter a missa e é botar online, mas assim, o domingo ter que ter essa é a minha o meu principal compromisso. E aí o que que acontece depois? A gente vai tentando levar uma vida diferente, mas nós somos falhos, nós somos pecadores, as coisas vêm as tribulações, mas eu já fiquei experimentando uma Thaís que eu começava a gostar mais, né. É interessante que eu tenho uma grande incentivadora no céu, que é minha amiga, Santa Terezinha, né. Então, Santa Terezinha, ela que tomou conta de tudo, né, então, inclusive jogando para o passado, eu já senti as mãos de Santa Terezinha tocarem o meu rosto. Que lindo. Já. Eu passei por uma cirurgia cardíaca em 2015, e eu lembrei que eu tinha uma novena que uma aluna tinha dado, e aí eu fiz essa novena, eu fiz 2 vezes, foram 18 dias até o dia 18 de agosto, quando foi a minha cirurgia cardíaca. Eu também sou muito ansiosa, já fui muito mais. Então, para me preparar para aquele momento, eu precisava entrar naquele hospital de um jeito diferente. Eu perdi meu pai com um AVC no hospital, esperando para fazer uma cirurgia cardíaca. Mas eu sabia que a minha história não precisava ser igual à história dele, mas eu precisava estar preparada. Era uma correção, chamava comunicação interatrial, um furinho que existia entre os átrios que a gente precisava cuidar. E aí eu conheci Santa Terezinha nessa época. Eu acho que por isso que é tão forte para mim isso das marcas, porque de fato eu carrego cicatrizes reais no meu peito, não é só do imaginário, do simbolismo da coisa. E aí, dentro do hospital, naquela manhã, tarde, não sei, que a gente perde a noção, eu lembro que de uma sala cheia de médicos, enfermeiros, todos homens. E aí eu tinha feito a novena, e eu lá deitadinha, sabe quando você olha assim, você quer uma figura de uma mulher, né, só que ainda não tinha Nossa Senhora, mas eu lembrei de Santa Terezinha. E aí em determinado momento eles foram tentar pegar o acesso aqui, não conseguia, e aí eu senti uma enfermeira, muito delicadamente,
segurou assim meu rosto e fez: "Thaís, tenha calma, deixa eles trabalharem". E eu fiquei olhando, aí eu olhei aqueles olhos castanhos, olhando assim para mim, segurando meu rosto com muita delicadeza. E aí eu fui me acalmando. "Não, eles vão fazer, vai dar tudo certo". Aí eu: "Ai, que bom uma mulher aqui". Aí ela: "É, eu tô aqui com você". Eu fiz: "Você fica até o final?". "Não, eu só vou embora quando tudo acabar". Aí eu: "Ai, que bom, uma mulher". "Como é seu nome?". Ela: "Tereza". Eu: "Tá bom, Tereza". Paguei. Quando foi no outro dia, depois fiquei aqueles dias momentos na UTI, tudo, acordei. Acordo primeiro com a visita do médico: "Thaís, você é uma moça de sorte". Fiz: "Por quê, doutor?". "Josalmi, Hospital do Coração. A gente nunca tinha visto que no seu exame que eram 2 furinhos, não um. Só que eram 2. Então quando a gente abriu, o que a gente previa de tempo para você ter repercussão pulmonar, porque eu não tinha nada, eu operei o coração sem sentir nada, graças a Deus, né, mas na época era revoltadérrima, como é que eu vou operar o coração, né, enfim. E aí eu fiz: "Mas o senhor tapou tudo?". "Não, tapamos tudo". Eu fiz: "Doutor Joselmi, inclusive na equipe tem uma Tereza?". Ele: "Tereza? Não sei, vou perguntar". Aí depois minha mãe veio, todo mundo, eu falei: "Mãe, queria que você comprasse um chocolate pra gente dar pra uma enfermeira, procure quem é a Tereza". Eu sei que ninguém viu Tereza, além de mim. Até hoje estão procurando Tereza. Mas eu sei quem era, eu sei quem foi lá. Então em 2015 eu já tinha sentido ali eu tive a oportunidade, né, eu lembro que eu comprei 1000 santinhos para distribuir, eu ainda tenho esses santinhos lá em casa, não consegui distribuir tudo. Sabe, assim, quando você é convidada, mas aí 2016 foi quando eu casei, veio tudo aquela história que eu já contei. Então voltando para ali para o período da consagração, né. Quando a gente tá num momento de vivenciar a nossa fé, a gente vai lembrando das oportunidades que Deus já nos deu. Eu acho que quem está assistindo pode pensar: "Poxa, mas eu ouço, Thaís, aí você contando, Rafael, aí minhas histórias, comigo não aconteceu". Presta atenção, porque Deus sempre nos dá a oportunidade de estar perto dele. É porque a gente às vezes não presta atenção, às vezes a gente está correndo demais, às vezes a gente acha que Santa Terezinha visita todo mundo. Entende? Então, assim, naquele momento eu não tinha dimensão. E aí eu fiquei muito devota dela. Eu recebi as flores, e agora eu recebo flor, aí agora é aquela coisa, é amizade já, eu faço Santa Terezinha, agora é flor demais. E eu lembro que eu entrava na igreja aqui de Santa Terezinha, que é Santa Terezinha e Nossa Senhora das Graças, também ali, né. E aí era bem assim, né, antes da minha consagração, eu entrava na igreja, aí eu fazia assim, aí eu vinha aqui na Senhora e ia para o pé de Santa Terezinha, e ficava ali. E aí eu acho que ela foi me amadurecendo para me ensinar a sequência das coisas. E aí no seu convite ano passado, em abril, que você me mandou no meu WhatsApp, você já tinha no ano anterior me chamado para o congresso mariano, que eu não fui. E aí em abril você mandou, e eu vi uma coisa assim, a formação não falava nada de consagração lá. Formação e tal, estudo, então para uma pessoa que gosta de estudar, eu falei: "Vou estudar". E foi assim que é a pegadinha. A pescaria. É, foi uma pescaria maravilhosa, ela botou ali, eu fiz: "Mas eu vou lá". E eu lembro que a primeira vez que eu entrei lá na comunidade Adorar e assisti, eu me senti tão ignorante. Falei assim: "Certeza que eu sou católica, certeza que eu nunca ouvi falar nisso". E aí a cada sábado que eu ia, eu não queria mais ir, mas eu ia. E eu ia e eu levava tanto tapa na cara, até que chegou esse dia, que eu falei para vocês dessa visualização. E eu senti que era como eu precisava ainda ser curada de algumas coisas. Era como se Deus me dissesse assim: "Você ainda traz muitas coisas, muitas marcas", né. Eu acho que marcas talvez do desrespeito a mim, talvez marcas de uma Thaís que se sentia muito culpada por ter tido o insucesso na família, da família e vindo de uma estrutura de família que para mim sempre foi exemplo na minha casa. Então era uma Thaís muito marcada. Então aquela cena eu nunca vou esquecer. O próprio Jesus dizendo: "Calma, eu vou sarar essas feridas", né.
Eu acho que é muito do que a gente tem pressa, né, mas a gente sabe que se tiver uma ferida, vai demorar a cicatrizar. E eu acho que as nossas marcas são as marcas que a gente traz justamente para poder fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, né. Talvez muitas coisas que eu estou conversando aqui com vocês, eu não tenha contado, porque talvez eu não tive a oportunidade, como do nada a gente está montando o curso, eu: "Espera aí, senta aqui, vamos aqui que eu vou falar isso", não tem muito como muitas vezes, né. Mas eu acho que quando Deus vai nos dando a oportunidade de ser testemunho vivo, é isso que a gente decide e deve fazer, né. Então, a formação, a essa conversão, se a gente, disser que ela aconteceu de uma forma mais intensa, foi no ano passado. E aí vocês podem estar pensando assim: "Ah, então quando entrou na formação, tudo ficou lindo". Foi muita batalha. O ano de 2024 para mim, o ano que eu fiz a formação para consagração, foi um ano de muitas batalhas, muitas batalhas. Sabe quando você cresce e as pessoas evitam, a gente evita de dizer que existe o mal. Sim. Palavras assim você não fala. É como se tudo fosse, até a religião muitas vezes, eu acho que existe o católico utópico, que que não quer entender que existem coisas mais profundas. Então, quando você começa a ouvir determinadas coisas, você faz assim: "Meu Deus do céu, realmente, isso faz sentido, realmente existem as batalhas, realmente existe o mal". Eu acho que uma das grandes viradas de chave para mim do meu caminhar espiritual foi quando eu tive a certeza que o mal existe, porque eu achava que não, porque a gente quer acreditar que não, Sim. mas o mal existe. E aí muitas coisas, às vezes, que a gente deixa de fazer, oh meu Deus do céu, que a gente deixa de fazer, que a gente se priva ou então, muitas vezes é porque o mal é isso que ele quer, que a gente não fale, que a gente não faça, né. Então acho que sempre na minha trajetória, eu tenho muito isso, né, as pessoas elas querem sempre me poupar, vira e mexe alguém chega: "Thaís, tu não acha que" esse podcast mesmo eu sei que tem gente que vai dizer: "Não acha que falou demais?" Porque as pessoas que vão querer nos poupar. Mas sabe, quando você chega num momento da vida que você fala: "Cara, já abriram meu peito, você respeita a minha história, poxa". Sabe, então acho que se Deus tinha um buraco e viram que eram 2, conseguiram tapar a tempo. Acho que você acha que eu vim aqui a passeio, sabe, para ficar escondido ou calado ou sabe. Então, assim, são coisas que a gente isso só a maturidade espiritual, acho que essa é uma acho que é esse momento que eu vivo, né. É interessante que você falou, eu me lembrei, uma madrinha nossa de casamento, ela sempre diz assim, né: "Deus não quer que a gente passe por situações, como é que eu posso dizer, desvirtuosas, né, mas quando temos o livre-arbítrio, Deus a gente vai seguir, mas Deus nunca apaga essa parte da nossa história, porque Ele sabe que essa parte da nossa história tem um testemunho muito grande, Sim. né. Então, tudo que nós vivemos, que foram passos dados por nós mesmos, sem ser vontade de Deus para nós, Deus lá na frente vai utilizar, né. Vai utilizar como canal de graça, como testemunho, como exemplo de conversão, porque é isso que Ele faz com a nossa história, né. Ele vem e nos permite viver tudo aquilo, porque lá na frente Ele sabe que aquilo dali vai ser instrumento de Deus, né. Rafael, por um tempo, ele foi espírita. E aí, sempre foi muito forte isso depois do processo de conversão, de que o Senhor iria utilizar esse testemunho dele para alcançar a muitos. E quando a gente começou a servir na comunidade, tinha, um acompanhamento, né, que a gente chamava, então tinha os, entre aspas, "pastores", que hoje são formadores, e acompanhava algumas pessoas. E ele pegou justamente uma pessoa que estava passando por esse processo, Olha. que era espírita e que estava hoje, caminhando na igreja. Então, Deus é perfeito em tudo, né. Até quando a gente não segue como Ele quer, Ele utiliza para o nosso processo.
É interessante, você falou isso e eu lembrei uma outra coisa aqui, mas acho que faz todo sentido. Eu acredito que Deus também nos prepara para viver. Ele sabe o que nós somos capazes de suportar. Sim. Eu acho que isso para mim é muito ficou muito claro numa situação que eu vivi no ano passado, que eu disse que foi um ano muito difícil. Eh, o meu divórcio foi em 2019. Em 2019, quando isso acontece o divórcio, nunca houve uma conversa. Então, eu quero separar, mas não ia embora. E aí, quando eu fiz, então, ok, vamos separar. E eu que falei, então vai, se você não quer mais estar aqui, porque ainda teve isso, né, esse desgaste. E eu sempre quis uma conversa. Mas me diga o que foi, mas por quê? Vamos, né? E essa conversa nunca houve. Houve algumas tentativas, nunca aconteceu essa conversa. E aí eu contei já como eu me comportei depois. E aí, ano passado, vieram a Natal as relíquias de Santa Terezinha, my best friend. E aí, Só lógico isso. que eu estava lá, Só Santa Terezinha. aguardando a chegada ansiosamente, como uma amiga que vai chegar de viagem, assim. Era essa a sensação. E eu estive lá no Carmelo, recebi, me emocionei. No outro dia eu estava lá de novo, e aí nesse segundo dia que eu estava lá em oração, para quem talvez não saiba, que esteja assistindo, as relíquias de um santo, é quando ali eram relíquias de primeiro grau, né, então, fios de cabelo, às vezes partes de tecido, é a parte daquele próprio santo que está ali, então dentro de uma urna e tudo mais. E aí eu senti muito forte no meu coração, eu tinha conversado com o meu ex-marido recentemente de uma coisa que ele estava vivendo, e eu tinha ficado com muita vontade de encontrá-lo. Mas eu não tinha feito essa sentia que devia, já estava na formação, mas não conseguia. E aí eu fiz assim, lá naquele dia, é como se fez assim: "Convide ele para vir aqui amanhã". Sabe uma coisa bem louca? Sabe coisas Deus também faz isso com vocês? Sim, principalmente com ele. Isso. Aí você faz eu faço assim, Rafael, Deus repete, por favor. Porque eu Esse acho que eu negócio de desenhar, é, boto um monte de vezes. eu faço assim: "Tá, mas e aí, vamos sério?" Aí você, né, aí eu falo: "Não, Deus, por favor, eu sei que é o Senhor, mas só confirma se é isso mesmo, porque, assim, às vezes eu acho que eu sou meio louca". Então, e aí eu senti, chame ele pra vir aqui. Chamei, sabendo que ele não é católico, mas muitas vezes ele entrou em igreja comigo e tudo. Aí: "Thais, eu vou". E aí isso foi 4 de maio de 2024, ano passado. E aí nós nos encontramos, depois fazia um tempo que a gente não se encontrava, desde que tinha, né. E ali aconteceu a conversa que eu tanto quis no passado, mas que eu sei que eu não estava preparada. Porque as coisas que ele me contou, as coisas que ele falou me feriram novamente, como se aquelas marcas elas fossem abertas. E aí naquela hora, eu já estava vivendo a formação, eu senti demais o colo de Nossa Senhora. Naquele dia Santa Terezinha estava ali, mas ela me colocou no colo de Nossa Senhora. E ao ouvir, por exemplo, que eu fui traída, eu tive a possibilidade de responder. Essa parte da história eu não conhecia, mas eu irei perdoar em algum momento. O que eu posso fazer é rezar por você. Eu sou melhor que alguém, só que não é tão fácil assim. Nos dias seguintes, eu tive uma coisa que eu não conhecia, chama púrpura da melancolia. Meu corpo ficou todo roxo. Meus cabelos, eles caíam, 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 sabe? E a gente que trabalha com a nossa imagem, não é só a vaidade. Eu estava conduzindo um mastermind, eu tinha reuniões empresariais e eu tomava banho para ir e o cabelo, sabe, aquilo estava um desespero, e era tomando remédio, e rezava, fazia: "Meu Deus, o que estava acontecendo?". Era aquela ferida aberta, mas eu precisava viver aquilo, mas eu tinha que viver ali, porque se a Thaís de anos atrás tivesse ouvido aquela fala, eu não sei se eu seria essa mulher de hoje, talvez eu não tivesse tido força para chegar até aqui desse jeito. Deus sabia que
ano passado eu estava preparada para ouvir isso. Só que aquilo também me trouxe menos culpa. Eu vinha carregando muita culpa. Então ali eu vi que não era mais a minha responsabilidade, porque por mais que eu tivesse sido centrada em muitas coisas, eu sempre me mantive muito fiel à minha família. E aí, esse passo culminou num dia onde eu entro numa igreja de Nossa Senhora da Conceição, lá perto da minha casa. E aí sabe quando você já tá no auge do desespero? Porque quando você sente sintomas físicos de uma tristeza forte, tem hora que você não sabe mais o que fazer. "Meu Deus, o que que eu vou fazer?". E eu lembro que eu ajoelhei, e eu olhei para Nossa Senhora, e eu falei assim: "Cura o que tá fazendo com que esse meu cabelo caia desse jeito, porque a parte que me cabe, médico, remédio, eu já tô fazendo". Então, eu acho que era justamente perdoar. E como num cuidado de mãe, eu lembro o banho seguinte, e eu dei esse testemunho lá na comunidade. O cabelo já não caiu como ele estava caindo. Então, quando a gente vive coisas assim, é vivenciar a fé, é saber que Nossa Senhora cuida da gente de um jeito tão lindo. E aí, o próximo passo que eu fiz, de promessa a ela, foi que eu ia me preservar e que ela cuidasse, assim, de mim, sabe. Falei assim: "Tá". Eu lembro que até com uma conversa com uma médica que eu gosto muito, ela é devota de São José, devota de Nossa Senhora. Sabe aqueles médicos que você vai, mas você vai só com um pretexto, mas que no final você quer bater um papo? Doutora Suzane, ela é maravilhosa. E uma vez uma conversa com ela, que ela estava acompanhando essa queda do cabelo e tudo, ela falou de São José para mim. Ela falou assim: "Thaís, você é uma mulher tão jovem, bonita, inteligente, agora caminhando no caminho da consagração. Peça a São José para trazer alguém para sua vida, mas se preserve até lá, tenha paciência. Você trai para qualquer pessoa". E foi assim. Isso aconteceu em maio, comecei a amadurecer e de julho em diante eu falei: "Pronto, vai ser assim. Eu só volto a me envolver com alguém, isso desde tocar a mão, se for alguém que agora Deus vai escolher para mim". Hum. Entreguei. Eu acho que é quando a questão da confiança. Acho que se o que eu precisava entender e eu fiz, eu já entendi qual é a ordem das coisas. Então, se for da tua vontade, Deus, o Senhor vai encontrar essa pessoa, porque eu não tô acertando. E aí, ano passado, o segundo semestre foi muito isso, de muita oração, de entrega. Eu já tinha feito o EJAC, sou da paróquia de Nossa Senhora da Candelária, então 2022 eu tinha feito o EJAC. E eu lembro que no EJAC, a gente nas conversas e tudo mais, eu falava: "Meu Deus, o que que eu posso fazer de diferente?". Foi quando eu me coloquei mais à disposição para falar de Deus, né, nos meus contextos, nos meus tá lá no escritório 6 horas, você vai rezar. Então, assim, só vai mesmo quem sabe que vai rezar. E isso independente da religião. Gente, ó, 6 horas, aí já toca no celular, né, Ave Maria, eu falei: "Vamos aqui rezar". Então, a gente acaba atraindo pra gente pessoas de fé, pessoas sabe, que de fato sabem a importância do amor de Deus. Eu tenho muitos mentorados evangélicos, a gente tem papos riquíssimos, sabe, porque existe o respeito. Então eu acho que acaba criando ali um laço de admiração, tanto meu por essas pessoas, como delas ali por mim, né. E em novembro eu conheci meu José. E vai ter casamento, hein?
Em novembro. E onde foi? Na paróquia. No encontro da igreja. Então, a gente diz que Deus nos colocou frente a frente. Deus ano passado me chamou para servir nesse encontro de jovens amigos de Cristo. Eu já tinha feito uma vez, já tinha trabalhado uma vez, e aí me convidaram para apresentar o encontro junto com outro colega. Então, quando a gente está apresentando um encontro, a gente acaba vivendo o encontro de novo, né, as palestras e tudo mais. E ele estava coordenando a música. Então Deus nos colocou frente a frente. E aí aquele encontro para mim foi muito especial, porque foi a primeira vez também que eu me permiti falar de Nossa Senhora intencionalmente. Ali eu falei intencionalmente, era toda vez que eu tinha oportunidade, a gente estava com Nossa Senhora, a mexicana Guadalupe. de Guadalupe como, né, nossa a gente sempre tem um santo, né, a baluarte. E aí eu falava de Nossa Senhora e falava de Nossa Senhora e era emoção por todo lado, né, mas ainda não sabia que ali estava Deus estava guardando para mim também isso, né. E aí, acredite ou não, ele consagrado em Nossa Senhora, consagrado também a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Isso É, falar? Me lembrava quando você falava e quando a gente vai revelando né, nossa fé, a gente vai atraindo pessoas que acreditam, né, realmente naquele mesmo valor que a gente, né. E aí eu me lembro que quando a gente fez a mentoria, né, a gente se conhecer, uma das coisas que era orientada era justamente de você não se posicionar sobre a sua fé política e Sim. time de futebol, né. sim. Não se fala nisso num perfil. Mas eu até comentava com o Rafael que estava vindo pra cá, quando a gente estava vindo pra cá, que eu me lembro de uma frase que justamente estudando, eu vi de um rapaz chamado Simon, não me lembro o sobrenome, mas ele diz assim: "O objetivo não é fazer negócio com todo mundo que precisa do seu serviço. O objetivo é fazer negócio com as pessoas que têm os mesmos valores que os seus", né. Sim, Eu acho que quando a gente percebe isso, a chave vira. é. A gente entende o poder de você e aí não é que você: "Ah, vou mostrar minha fé para poder vender mais". Não, não é sobre isso, mas é quando você entende que você não precisa se esconder, esconder seus valores inegociáveis para poder vender. Porque quando você se posiciona como você verdadeiramente é, isso atrai pessoas justamente com os mesmos valores que os seus, né. E como isso faz diferença, né. Eu me lembrava disso quando você falava. Verdade, né, ali me trazendo isso, me lembrava, vamos dizer assim, do processo de divórcio, né, que você foi para Roma, passeou na Europa, postou, e ali você estava vivendo uma Thaís que não existia, né, e hoje você é livre para viver a Thaís que você está, como você está. Se está feliz, eu estou feliz, se está triste, eu estou triste. E aí eu me lembrava da sua mentoria, né, do método coragem, e eu olhava para Josué, Deus sempre vai fazendo link, né, na mente do ansioso ele é um monte de link, assim, de processo. E aí Deus dizia para Josué, né, sede forte e corajoso. Deus nem disse só seja corajoso, nem só seja forte. Mas quando Deus nos dá uma palavra de ordem, é porque Deus sabe o que a gente vai viver. E aí Deus olha para você, Thaís, e diz: Thaís, seja forte e corajosa. Deus te deu um método coragem. Em 2020, bem na época da pandemia. E para viver esse método coragem, você precisa ser forte. É. E aí você disse: Deus não vai nos dar algo que a gente não esteja preparado, ou que nós não sejamos capacitados para viver. E aí eu me lembrava que Josué não era habilidoso em guerras. Quem era habilidoso em guerras era Moisés. Só que Deus inverteu a ordem e disse: Moisés, tu vai interceder e Josué vai brigar. E aí, enquanto Moisés erguia os braços, o povo vencia a batalha. Quando ele cansava, começava a perder. E aí chegou um tempo que ele precisou de apoio. Dois que estavam com Moisés sentaram ele numa pedra e ergueu os seus braços, para que ele continuasse intercedendo. Deus muda a ordem e manda pessoas que são necessárias para aquele tempo. E ali Deus fez uma formação em Josué. E quando chegou o momento de Josué dizer: Eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele compreendeu que toda aquela trajetória de vida dele, ele precisava se afirmar. E a gente está conversando aqui sobre afirmação, porque o povo não queria seguir. Deus nos faz uma promessa, mas Deus não diz: "Ó, nossa, vai ser tranquilo, você vai herdar
a terra prometida vai ser não, eles tiveram que brigar pela terra prometida. Para a gente viver os sonhos e os planos de Deus, nós vamos ter que brigar. E aí linkando tudo que você foi falando, que Deus vai fazendo um link da minha cabeça com a palavra, e aí você me dizia que teve um púrpura, né, um efeito púrpura, e eu me lembrava de Jesus no Horto das Oliveiras, que ele suou sangue. A aflição no coração de Jesus do que ele viria enfrentar era tão forte que ele suou sangue. A fala dele só sempre eu chorar. E Jesus escolheu o Getsemane, né, que é o lugar da prensa, que é ali onde a oliva o fruto da oliveira, a oliva vai ser prensada, e ali onde ela vai colocar o que é melhor, né. Ela vai dar o melhor óleo. Ela vai dar 3 tipos de óleo de acordo com que ela vai sendo prensada. De acordo com que você vai sendo prensado, e você disse que 2024 não foi fácil, foi um ano difícil. Eu fui muito pressado, mas Deus vai liberando o melhor óleo. Deus liberou o óleo de se abrir ao amor. Deus liberou o óleo de se abrir à vontade dele. Deus liberou o óleo de se abrir a ser autêntica na sua fé. E aí Deus vai liberando o melhor. E não é para agradar todo mundo nem para se mostrar, mas é para fazer a vontade de Deus. E aí Deus vai nessa trajetória trabalhando conosco, né? Nos prensando tantas vezes. E a gente faz como Jesus, né? Não é a minha vontade. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, como disse Jesus, mas que seja feita a sua vontade. Eu dizia numa pregação semana passada, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Não adiantava viver um relacionamento que estava apodrecido. E ali apodreceu, caiu e aquele fruto precisou ser descartado, precisou ser jogado fora. Mas Deus agora, desse fruto que caiu, Deus quer gerar uma nova semente. Deus quer gerar uma nova árvore. E aí o seu solo do seu coração que estava tão machucado, tão ferido, Deus vai permitir que esse solo venha cultivar e venha nascer um novo de Deus. E aí, se é se colocar em Deus, o processo é fácil? Não é. Tem um dos livros de São José Maria Escrivá é suco. Suco é você cavar, você ferir a terra. Para a gente poder plantar, a gente tem que ferir a terra, a gente tem que arar, tem que tirar os tocos, tem que fazer a correção do solo, colocar, diminuir a acidez, fazer todo o preparo para que ali venha a plantação. Deus tem feito essa preparação do solo do seu coração, para que agora, nesse tempo oportuno, Deus possa fazer germinar, fazer crescer. E aí o novo, quando é nele, mesmo que venham as dificuldades, Deus vai nos sustentando, vai nos dando força. Você dizia do hoje eu tenho o colo de Nossa Senhora, né. E nós sempre temos o colo de Nossa Senhora, porque a mãe nos ama desde a eternidade, quando Deus disse que iria nos formar. Eu me lembro quando nosso primeiro filho nasceu, ele nasceu de manhã, e minha avó morreu na madrugada desse mesmo dia. Minha avó infartou, você falou do seu pai. E aí, na madrugada desse dia, eu tinha deixado a Aline e João na maternidade com minha sogra e fui para casa, fui dormir. E aí eu acordei de madrugada e eu tive uma visualização da La Pietà, Nossa Senhora da Piedade, que é Jesus morto no colo de Nossa Senhora, e eu me via morto no colo de Nossa Senhora, e eu não entendi. Voltei a dormir, de manhã minha mãe me ligando de madrugada, disse: "Muito estranho", quando liguei, ela disse: "Minha mãe morreu". Então assim, a gente teve uma felicidade no dia 31 de janeiro, e uma perca no dia 1º de fevereiro. Então, assim, foi muito doloroso, foi todo o processo, eu tinha que assistir a Lime, ainda assistir meus pais, minha mãe, mas eu entendia que ali era um processo, que o sim da vida que minha avó deu, a vida da minha mãe, dos meus avós deram a vida do meu pai, foi fomento para que a vida de João, nosso primeiro filho, viesse, e tudo tem um processo. Deus faz um processo e a gente precisa entender esse processo de Deus. Nem sempre vai ser tão fácil, né. Você dizia, viver o processo de ter um problema no coração foi muito doloroso, porque eu tenho a marca de ter perdido meu pai para um infarto, seu pai infartou. Ele teve um Teve um AVC. AVC, né, ele teve um AVC. E aí eu dizia pra Aline ontem, eu disse: "Aline, Deus fala ao meu coração pra perguntar do pai dela". E não estava no script, não tá aqui no script, eu disse: "Será que ela vai se chatear se eu perguntar do pai dela?" Porque, assim, eu sempre deixo o Espírito Santo conduzir. E quando a gente pode o Espírito Santo, as coisas não acontecem. É igual você brincou, disse: "Se eu não tiver um papel para rabiscar, eu travo".
Né, se a gente não tiver o Espírito Santo e formos folha limpa, como você pegou essa folha limpa em branco e foi escrevendo, deixando, nem sabia o que ia acontecer aqui, Deus foi fazendo, né, Deus vai fazendo. E aí o Senhor me colocava isso para seu do seu pai. E naturalmente eu nem perguntei e você falou, né, na sua história, os medos, o porquê aquilo tinha acontecido, né, a gente fica naquela coisa, o ansioso: "Mas eu não pude evitar isso, será que eu tivesse feito isso?" A gente começa a fazer programações do que poderia ter sido feito para não dar errado, mas a gente se confiar em Deus é se lançar plenamente nele. E aí não vai vir numa ordem certeira, né, a gente não vai compreender. Eu me lembro de uma irmã nossa, ela estava com câncer bem difícil e ela no processo dela sabia que já era um câncer terminal, ela sabia que Deus iria chamar se não fosse realizado um milagre de uma cura. E aí nesse processo ela estava internada e o esposo dela faleceu, infartou e faleceu. Ela não esperava nunca, ela tinha medo porque o esposo precisava de cuidados, e ela achava que de quem vai cuidar do meu esposo? Sim. E aí o esposo foi antes dela, alguns meses antes dela, e ela sepultou o esposo. E aí nós não entendemos a ordem de Deus, né, mas Deus ordena tudo. Deus ordena tudo no nosso coração. E quando a gente se entrega a Deus, Deus coloca a ordem em tudo. E remetendo ao seu coração, Deus me fazia lembrar da passagem do oleiro, né, o Senhor disse que: "Eis que faço nova todas as coisas", né, Deus coloca um vaso, começa a fazer, e aí eu vi o processo de Deus tapando lá o buraco no seu coração, perto do ventrílogo. E aí Deus disse: "Eu tapo os buracos para que o vaso possa transbordar". Amém. Deus tapa os buracos na nossa vida e nos faz novos, para que a gente possa transbordar, Thaís. E transbordar é derramar o amor de Deus aos outros. E Deus vem tapando os buracos no seu coração para que você transborde. E você dizia isso: "Deus tem me feito falar de Nossa Senhora". Eu falei de Nossa Senhora, eu falei de Deus. Você vivia uma fé de católica, mas você ainda não transbordava. E nós só passamos a viver plenamente a fé quando o vaso não está meio cheio, nem meio seco, mas quando o vaso está transbordante. Por isso que Deus vem tapar os buracos. Por isso que Deus vem nos fazer novos. Deus não apaga a nossa história, mas Deus nos corrige e nos faz transbordantes. E é isso que eu vejo em você. Deus tem lhe feito transbordar. E Deus vai lhe fazer transbordar bem mais. E eu entendo agora porque Deus me trazia Madre Teresa de Calcutá. Porque o verdadeiro amor não quer nada em troca, o verdadeiro amor se entrega plenamente por amor, sem esperar por receber. Jesus se ofertou sem esperar por receber. Jesus se ofertou por amor. A palavra até diz que podemos até ofertar a vida por alguém que nós amamos, mas por quem nós não conhecemos e não amamos, é muito difícil. Mas Deus não, Deus se ofertou por todos. E quando nós conhecemos esse amor de Deus que transborda no nosso coração, nós entendemos que ali há uma multiplicação perfeita. Porque quando nós ofertamos o nosso vaso vazio, às vezes meio sujo, quebrado, Deus corrige, Deus nos limpa e ali Deus faz um milagre da transformação daquela água no melhor vinho, como nas bodas de Caná, e faz como aquele pão que se multiplicou e todos ficaram saciados, porque Deus nunca nos deixa sem ser saciados. Deus nunca nos deixa a nossa fome sem ser saciado, e Deus quer saciar sua fome. Deus quer saciar sua sede de Deus. Deus sabe como nos pescar, como você disse, me pescou pelo conhecimento, mas ali Deus lhe pescou para o conhecimento para que você se torne transbordante. E como a Aline me disse, Deus nunca deixa de usar a nossa história. Deus usa essa professora, essa doutora, essa empresária, essa mentora, mas para que nessa ordem seja na ordem de Deus. E aí entra o que eu falei para você lá do versículo 24 do livro Caminhos de São José Maria Escrivá. Deus vem colocar uma ordem em tudo. Deus veio lhe preparando. Deus permitiu que você fizesse essa trajetória, mas para agora você fosse transformada no melhor vinho. E como é belo ver esse melhor vinho. Eu não conhecia nada da sua história. Ele disse: "Eu conheço algumas partes, a gente vai fazendo aqui". Mas Deus sabe de tudo. Deus lhe escolheu hoje para estar aqui. Quando a gente faz a consagração, a gente aprende, tanto em São José quanto em Nossa Senhora, que eles nos escolhem. Né, nós somos escolhidos, não fomos nós que escolhemos se consagrar, foi uma escolha deles, nos escolheram como filho.
E aí nós acolhemos essa escolha, né, nós seguimos essa escolha, e ali Deus vai gerando os frutos. Deus vai gerando o renovo. Vai ser fácil? Não. Jesus não nos engana, Jesus não mente para a gente. Ele disse: "No mundo haverei de ter tribulação, mas coragem, Uhum. eu venci o mundo". Jesus é muito correto, Jesus é muito transparente, pronto, essa palavra, Jesus é muito transparente. E eu vejo que você também é uma pessoa muito transparente, você não gosta de arrudeio. É, a verdade aqui, pronto, pontualmente, então Jesus não lhe enrola. Jesus diz: "Você vai ter tribulação, Thaís, mas coragem, Hum. eu venci o mundo, e se eu venci o mundo, você vai vencer também". Então como é belo ver o agir de Deus na sua vida, como é belo ver a transformação. E a gente diz: "Eu não sei onde começou a conversão", mas Paulo começou a conversão quando viu a luz de Deus, caiu do cavalo e ficou cego. E ali houve uma transformação e ele se permitiu ser batizado, voltar a enxergar e seguir o caminho de Deus. O nosso processo é esse, e várias vezes nós teremos que cair do cavalo. Eu, Rafael, você, Thaís, Aline, Josué, nós iremos ter que cair do cavalo. Quando tem até uma música assim: "Pala em seu cavalo", né, nossos filhos gostam de cantar, e aí estava indo para Damasco, para lá, e aí a gente se olha assim: Thaís e seu cavalo estava indo para Fernando de Noronha, caiu de cavalo. Mas aí nessa queda do cavalo, Deus disse: "Thaís, minha filha, por que me persegues?". Jesus ali estava fez um questionamento, mas fez um chamado. E aí é um processo, a gente olhar para as nossas misérias, nossas fraquezas, mas é um processo de amor. E como é lindo ver o amor de Deus nos acolhendo, como é lindo ver esse processo do amor de Deus lhe acolhendo, fazendo essa transição no seu coração, lhe transformando numa mulher renovada. Eis que vejo uma Thaís nova em todas as coisas. Verdade. Então Deus tem feito você nova em todas as coisas. E aí Deus tem ressignificado tudo, né, a palavra dentro do marketing, dentro da administração, nós somos administradores, é ressignificar, né. Deus vem ressignificar todas as coisas, dar um novo significado. E quando Deus prepara isso plenamente em nosso coração, Deus diz: "Pronto, agora você está pronto para um José, agora você está pronta para seguir um passo para um matrimônio, agora você está pronta para transbordar na palavra de Deus, replicar o amor que está transbordando no seu coração". Deus tem um tempo certo para todas as coisas. E a gente até postava, né, Deus tem um kairós para o nosso cronos, né. E o kairós de Deus é o tempo da graça, né, o cronos é o tempo cronológico. Deus é o dono de todo o tempo, mas o tempo da graça é de Deus. E o tempo da graça de Deus para você é agora, quando a gente se abre para esse momento de Deus. quando a gente vai pensando na questão do tempo, né, exatamente 1 ano depois daquela conversa difícil, eu estava 1º de maio, junto com meu namorado Anderson, nós 2 nos consagrando a São José esse ano. No convite dele, "Vamos nos consagrar a São José". E você falou também do meu pai sempre foi um grande contador de histórias. Então uma das lembranças mais fortes, José Ivan Ferreira, meu pai. José. José, meu primeiro grande José. E ele sempre nos incentivou a contar histórias, né, então acho que isso eu trago muito na minha vida, no meu trabalho, no que eu faço, no que eu estimulo as pessoas, da gente contar o que a gente viveu. É lógico que cada coisa será contada no momento onde a gente consegue falar. Hum. Então, o que nós conversamos aqui hoje são coisas que eu consigo hoje falar, porque de fato já chegou o tempo, para tudo existe um tempo, Sim. né. Então acho que a gente vai realmente amadurecendo, a gente vai entendendo as histórias que cabem naquele momento. Por isso que eu falo muito que a gente precisa respeitar quem a gente é, o que a gente viveu e levar isso para as outras pessoas, porque às vezes a gente não tem noção do que uma frase, um trecho, alguém que olha pra gente e fala: "Poxa", quem vê Thaís, às vezes, só num recorte, acha que sempre tudo foi muito fácil, que as coisas e não. Então, é a gente se colocar humano, né, se colocar humano, sem esse medo. E quando antes você falava sobre a questão de crítica, de julgamento, existe. Sempre vai existir, né, as pessoas elas olham, elas acham às vezes que a gente quer
aparecer. E falar sobre Deus é muito difícil, porque eu me já fui a pessoa que criticava quem falava, muito. Falava assim eu pensava assim: "Será que não vai atrapalhar?". Uma vez eu fui para um evento em São Paulo, de uma pessoa, e que durante o treinamento ela falava, isso foi 2022, final de 2022. E era um evento técnico que eu fui, e ela no meio, assim, falava evangélica, porque os nossos irmãos evangélicos, eles às vezes têm muito mais Sim, ousadia, né. ousadia de estar falando. E eu ficava assim: "Será que todo mundo que está aqui está entendendo? Será que isso vai atrapalhá-la?". Olha só, 2022 eu pensava isso. Mas eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que quando a gente tem muita certeza do que a gente faz, e a gente sabe que o que a gente faz é muito por conta de Deus. E quando a gente se consagra a Nossa Senhora, a gente descobre que nada mais é nosso. Sim. Então, assim, aquele escritório não é meu. Então, quando eu decidi o terço, por exemplo, é porque eu fiz: "Gente, esse escritório não é meu, eu não me consagrei a ela e tudo agora é dela, minhas ideias são delas, os meus produtos são dela, tudo, então esse escritório é dela, a gente precisa ter um terço". E aí é você abrir. Eu lembro que no início uma pessoa uma vez bem próxima a mim falou assim: "Thaís, será que as pessoas não vão confundir? De repente você tem seus cursos e tudo e tem um terço no escritório". Eu falei assim: "Mas vão confundir o quê? Não sou eu". E aí né, eu fiz: "É". E aí as pessoas elas são convidadas. Quem pode ir ao terço? Meus clientes, meus amigos. E é muito interessante que a cada terço vai surgindo no meu coração. Inclusive o próximo terço vai ser dos casais e vocês estão convidados para o próximo terço do escritório. Temos um convite, viu. Já tem um convite, só vamos ver direitinho a data, mas provavelmente na primeira semana de julho. Então, são coisas assim, eu não é tipo, quem que tem que estar lá? Sabe, e aí tá, "Nossa senhora, como é seu, quem é que tá lá?". E aí as coisas vão acontecendo e a gente tem vivido coisas lindas lá. Então acho que é se colocar à disposição. Hoje eu olho, né, para a vida, esses últimos 6 meses agora, e uma coisa também que é muito interessante, que eu rezava muito, e eu não pedia a Deus um namorado, eu pedia a Deus uma família. E aí não chegou só Anderson, mas como chegou Nanda na minha vida. Então, assim, eu acho que são coisas que a gente vai entendendo ali, e na verdade acho que entregando a Deus, né. E esses últimos 6 meses para mim tem sido muito que é que a gente desde que a gente se conhece, que tá junto e tal, de justamente não inverter de novo a ordem das coisas. E eu venho sentindo no meu coração uma, sabe, uma inquietação muito grande. Esse ano eu estou tendo a oportunidade de fazer parte da equipe dirigente do EJAC, né, então a gente tem feito pós-encontros lindos. Deus foi muito maravilhoso quando ele escolheu cada pessoa que está nessa equipe, sabe, pessoas que, tipo, sabe, uma liderança compartilhada, onde não é pesado e a gente, sabe, quer fazer. A gente tem nos domingos conseguido juntar 90, 100 jovens num pós-encontro. Então isso tem sido uma coisa muito linda de ver e de fazer parte. Mas ainda fica no meu coração: "Tá, Thaís, aqui e cadê? Não vai fazer mais?". E quando eu recebi o seu convite, você que já tinha sido usada por Nossa Senhora lá atrás, para me fazer o convite para consagração e que eu abri ali, é um momento da vida onde eu também tenho visto que eu preciso dar outros passos, e aí é aquela coisa, né, Deus repete. Então, Deus, eu tô vendo, só que aí mas é assim mesmo. E aí naquela manhã, quando eu vi seu convite, a primeira coisa que eu fiz foi vir assistir o podcast, antes de falar qualquer coisa. Quando eu fui assistindo e vendo vocês 2 conversando, falei: "Senhor, o senhor me quer ali, ok. E o que que o senhor quer que eu faça e que eu fale?". Então, aí quando você ontem perguntou: "Você quer saber?", eu fiz: "Me mande, mas vamos deixar que as coisas aconteçam". E o que eu posso dizer a vocês é que eu tenho um coração aqui muito leve para dizer, para falar. Faz tempo que eu quero contar essas coisas, mas não podia ser em qualquer lugar. Eu acho que faz tempo que eu quero dizer o quanto que Deus tem sido maravilhoso na minha vida e Ele tem me transformado e eu tenho gostado tanto mais de mim, e eu acho que as pessoas também, porque quando a gente deixa Deus agir, sabe, não é que não tem problema, não é que não tem ansiedade, não é mas é diferente, sabe. E eu, às vezes, faço quanto tempo eu perdi com tanta coisa boba, sabe. Quanto tempo eu perdi achando que era importante que não era, né. Então eu vinha, né, fazendo: "Meu Deus, como é que eu faço isso e como é que eu falo sobre isso?". E ele, com certeza, ele me chama aqui hoje
pra fazer essa fala, que agora já foi. E aí agora, eu estava muito ansiosa no sentido que hoje a gente está escrevendo um livro, e com alguns mentorados. Quero ter você No no próximo. 2 dos aí, eu acho que você já vem. E e eu venho ali rabiscando aquele meu capítulo e muito assim: "Meu Deus, o que entra, o que não entra", né. Mas eu acho que é isso, lá eu falo sobre a maturidade corajosa, o método coragem ele chega com uma maturidade corajosa, né. E uma das coisas que certamente é a questão da espiritualidade, é a maturidade emocional, é a questão espiritual, é a gente ter o respeito e saber realmente a sequência das coisas, o que que é importante, né. É. Então eu tô muito feliz realmente de e o coração em paz. Eu acho que quando a gente eu acho que a melhor sensação é a sensação de coração em paz, né. E quando eu brinquei que você falou assim: "Ah, no textinho da formação não tinha que o que era", eu vou repetir esse ano. Dessa vez sabendo o que é, então hoje à tarde a gente inicia e Anderson vai comigo para a gente fazer a renovação, que não seria obrigado fazer a formação novamente, mas eu acho que agora, assim como novamente eu quero um dia conseguir voltar a Roma, sendo essa Thaís, eu quero experimentar essa formação sendo essa Thaís, né. Acho que menos assustada com tanta coisa. E tá indo uma turma lá de Candelária, Que tô feliz. maravilha. Mas você falava uma frase, e aí eu me lembrei de uma situação que eu vivi e, enfim, Deus sempre coloca, sabe exatamente o que as pessoas precisam saber, né. Mas você falava que hoje você se ama mais, né, tipo assim: "Eu gosto mais dessa Thaís", e as pessoas acho que as pessoas também gostam. E aí eu me lembro que quando a gente tem esse encontro com Deus, a gente percebe que é filha amada, né. E é por isso que a gente gosta mais de si, porque a gente entende que a gente tem um pai que nos ama, que nos protege e que nós não podemos nos submeter a qualquer coisa, né. E aí eu me lembrava de um cliente que a gente teve, na empresa e que ele, num áudio que mandou pra gente, me xingou. Assim, por um problema que aconteceu que não foi erro nosso, mas ele, de forma muito grosseira, fez um xingamento para toda a equipe. E ali eu entendi e aí quando eu escutei eu disse: "Meu Deus, eu sou filha amada tua. Mereço isso. O senhor não me fez para me submeter a essas coisas, não tem dinheiro no mundo que pague passar por isso". E aí eu mandei uma mensagem dizendo explicando o que é que tinha acontecido, dizendo que o erro não tinha sido nosso, mas que diante daquela situação eu iria encerrar o contrato, né. Aí tem a questão do contrato, o que é que tem, e aí expliquei lá. Então, para quem estiver nos assistindo, né, essa é a graça de você entender que você é filha amada de Deus. É você entender que você não pode, não precisa, você não merece se submeter a qualquer coisa, né. O que as pessoas fazem com você, nem tudo você vai passar, porque Deus ama você de tal forma que Ele lhe fez para as coisas grandes, né. Isso. Tanto coisas grandes quanto para a felicidade. Então, tem certas situações que você precisa: "Ei, espera aí, eu me amo, né, não preciso passar por isso, porque eu sei que Deus também me ama". Isso é só você falando isso e no em tudo que eu trago hoje aqui, né, do que eu vivi, hoje, saber que eu me amo e o que eu mereço, hoje eu tenho um homem do meu lado que me ama, que me respeita, que a gente reza junto, que a gente vai à missa junto, que a gente brinca junto, que vai à praia, que nós somos um casal normal, como todo outro casal. E é interessante que a primeira logo no iniciozinho, foi muito interessante, no início a gente tinha se resolvido sair uma vez, tinha conversado e o nosso primeiro encontro oficial, aconteceu uma coisa, me mandaram uma mensagem, sabe aqui o mal você vê na e aí quando você tem a clareza que o mal existe, eu mandei uma mensagem pra ele, "Tá, está de pé hoje o nosso encontro?" Eu fiz: "Tá, mas reze uma ave Maria". Então olha só, como é diferente, eu acho que é muito mais tranquilo quando você tem consciência, e aí você também sabe quais são as armas que você tem para essa batalha Espírito espiritual. sim. Com certeza é o texto na mão, é o amor de Nossa Senhora, então a gente saber que a gente pode contar. E aí o exército agora é grande, né, eu tenho meu anjo pai, meu José que
cuida de mim com certeza. Aí vem Santa Terezinha, aí tem São Miguel Arcanjo, aí vem Nossa Senhora Aparecida e vem todo mundo, e eu tenho lá no escritório. E aí antes eu ficava: "Meu Deus, será que se eu fizer um vídeo e tiver aqui aparecendo Nossa Senhora?" Logo no início, né, vão ligar, mas agora eu pego mesmo para que ela apareça. Aqui, ó, e vamos lá. Então, assim, são coisas que a gente não pode enganar quem a gente é. Vou enganar quem? E ali eu vou vai estar naquele espaço quem as pessoas entram lá no escritório e falam: "Que paz que eu sinto aqui", porque é ali o amor de Deus ali transbordando, Verdade. né. Eh, Você falava sobre se amar mais, né, e eu me lembrava que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, né. Amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E aí o amor ele é sempre um transbordar, eu não vou dizer um replicar, mas um transbordar. Porque a gente aprende a amar a Deus, porque Deus nos ama primeiro, Deus nos amou primeiro, e aí a gente aprende a se amar, e aí a gente aprende a amar o outro. Então a gente só pode fazer se for nessa sequência. Jesus tem uma ordem perfeita, né? Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então aprende primeiro a amar Deus, depois aprende a se amar, e aí você aprende a amar o outro. Né? E nessa perfeição de Deus, por isso que Deus está te dando essa liberdade do amor pleno em Deus. Não o amor que o mundo nos ensina, mas o amor que Deus transborda em nós, né, e aí nós vamos aprendendo a transbordar, não quero usar essa palavra replicar, mas transbordar o amor de Deus, nesse amor do Senhor. Eu quero agradecer a sua vinda aqui, eu quero agradecer o seu testemunho, eu quero agradecer esse rasgar do coração, né, a palavra diz que quando nós sentimos uma grande emoção, nós ras os as pessoas rasgavam as vestes. Quando eram constrangidas ou quando estavam numa grande alegria, você rasgou seu coração, né, você abriu o seu coração, você deixou o seu coração ser aberto. Jesus deixou o seu coração ser transpassado. Nossa Senhora permitiu que seu coração fosse transpassado por uma espada de dor, mas ela permaneceu de pé e corajosa. Você permanece de pé e corajosa, como filha amada de Nossa Senhora. E você deixou seu coração agora ser aberto para que a sua história, no íntimo do seu coração, seja derramado. Com alguns receios, com alguns medos, mas assim a gente, vamos lá, né? Deixa meu coração abrir, deixa meu coração se derramar. E eu agradeço, tá? Esse derramar do seu coração. É, numa ordem agora de Deus, não mais na ordem da Thaís, não na ordem que o mundo prega, mas na ordem que Deus coloca no seu coração. Eu quero aproveitar e pedir que você feche um pouco seus olhos, eu vou rezar por você, vou entregar nessa oração e a todas as pessoas que estão assistindo esse podcast. Assim como Thaís se deixou envolver pelo amor de Deus, pelo amor de Nossa Senhora, pelo amor de São José, daqueles que amaram o projeto de Deus, que era o menino Jesus, que você também possa amar o projeto de Deus, que Deus tem para a sua vida, o Cristo que Deus quer fazer nascer do íntimo do seu coração, que Deus quer rasgar dos átrios do seu coração, para que ele possa pulsar pela ação do Espírito Santo. Por isso, Senhor, eu te entrego a vida de Thaís, entrego os seus projetos, seus planos, e já vou te bendizendo, Senhor, pelo dom da vida dela, por tudo aquilo que ela se deixa passar, se permite, para que teu amor transborde por meio dela. Ela que agora se coloca como um canal, vazio para que se torne cheia de ti, plena para que o teu amor passe plenamente pelos íntimos do seu coração. E como uma irmã minha me dizia uma vez, Gardênia, hoje ela mora em Portugal, ela dizia: "Quem se permite ser transporte do amor de Deus nunca mais será o mesmo". Nunca mais você será a mesma, Thaís, porque você é um canal, um encanamento para passar o amor de Deus. Quem se deixa passar esse amor nunca mais será o mesmo. Nunca mais vai se permitir ser o mesmo. Por isso eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pelo dom da vida de Thaís. Te agradeço pelos dons e te peço, como Eliseu pediu, dai-me uma porção dobrada, eu peço sobre a vida dela, uma porção dobrada do teu amor, para que ela seja testemunha, canal e graça na vida daqueles que ela tocar e que ela passar. Amém. Pela intercessão de nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora das Graças, que pela intercessão da Senhora, minha mãe, pelo título das graças, se derrame o amor do teu Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você a compartilhar esse testemunho
esse rasgar do coração de Thaís, né, veio edificar a nossa fé, o nosso coração e, como a Aline dizia, Deus sempre se utiliza da nossa história. Então, convido você a compartilhar, a passar para outras pessoas, porque o testemunho é uma dose de Deus necessária para as feridas da nossa vida. É necessário. Esse testemunho é necessário. Então, compartilhe com outras pessoas, partilhe aquilo que Deus tocou no seu coração, que você possa também ser canal e instrumento de graça para aqueles que estão precisando ouvir o agir de Deus. Já aproveita e se inscreve também no nosso canal, né, É. e ativa aí o sininho É o joinha, né? para aproveitar e toda vez que tiver episódio novo você já saber. É isso. Muito feliz, obrigado pelo convite, né, e como a gente na igreja a gente usa testemunho, né, mas se a gente for usar a questão do marketing social, hoje é uma prova social aqui, do amor de Deus e do Verdade. amor de Nossa Senhora e dos cuidados dela, de São José. Então acho que eu sou prova social viva, né, que essa aí nem todos os gurus falam, mas que a gente realmente precisa, amar muito a Deus. E eu convido quem está aí também para acompanhar, né, as redes sociais, Thaís Barbosa Mentora, o laboratório do Expert, né, se Deus quiser em breve, e ele quer voltar também aos podcasts, que é algo que eu tanto amo, e talvez até com uma roupagem nova. Então agradecer e pedir que Deus sempre abençoe demais a família de vocês, que é uma inspiração, eu sempre falo que a Ilime, eu olho para ela e eu que me sinto muito tantas vezes assim, então, meu Deus do céu, que coragem, aí veio um filho, aí o 2, quando eu conheci eram 2, aí depois aí vinha um terceiro, eu já achei super corajosa, aí quando eu soube o quarto, meu Deus, eu me sinto tão pequena quando eu vejo isso. Então parabéns, vocês estão jovens, mas cheios ali da vocação, do matrimônio, de serem pais e agora de conduzirem isso. Eu acho que Deus mostra aqui o formato ideal para esse podcast, só fica aqui a dica, tá bom? Ai, Josué, você assistiu. Obrigada, Thaís, muito obrigada. A gente Obrigada. se sente honrado, né.